eu acho que ele fez graduação lá na Universidade Estadual da Paraíba. Correto. Fez mestrado na Universidade Federal da Paraíba, né, no João Pessoa, no campus João Pessoa mesmo. Fez doutorado no INPE, não é isso? No Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele terminou o doutorado em 2009. 2009. Ele é professor daqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, desde 1999, né? Hoje ele já é professor titular, eu acho que é o último... Não, o último é pleno. O último é pleno? Tá. Então, é isso mesmo, né? Aqui, para a gente, o último é o titular, porque vocês já têm o pleno ainda. Mas já está, né? Ou seja, já fez agora, né? Só falta ir para pleno. Aqui ele atua no curso de Física, né? E como os demais professores dão aula, não só para o curso de Física, mas para os outros cursos que tem a disciplina de Física aqui na UESP, né? Eu agradeço a Silvana, né, de ter colaborado bastante com a gente na jornada de astronomia, né? Ele já ministrou palestra, mini cursos, né? Já participou de várias edições, né? Eu agradeço por ele ter aceito o convite de falar hoje para a gente, né, desse projeto, né, que a gente já viu que já tem alunos aqui interessados, né, nessa especialização. Então, com você, Silvana, a palavra. Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço o convite, né? Sempre é um prazer trabalhar com o Selma, Jorge, né? E o tempo todo eu vou estar contribuindo um pouco, né, com relação à astronomia, né? Eu venho, como você não falou, na UES desde 99, na área de Física, e dentro da área de Física a gente tem a disciplina de Introdução à Astronomia. Então, essa disciplina, eu venho lecionando ela já faz um bom tempo, e graças a essa disciplina, vários alunos nossos, né, têm dado continuidade à carreira, né, gostaram, como a maioria das pessoas gostam de astronomia, né, só que ainda não tem conhecimento suficiente para entender muita coisa. Mas os alunos que passaram por mim, muitos deles, eles estão fazendo mestrado, outros doutorado, né, isso é o fruto do nosso trabalho, né. Então, isso para mim é uma satisfação tê-los, né, como estudantes, e agora como pós-graduandos. Eu sempre encontro esses estudantes em eventos que eu tenho participado. Bom, esse projeto praticamente, eu não vou dizer um sonho, porque a gente sonha, eu sonho com astronomia desde quando eu era pequeno, né? Então, agora, na condição de professor, essa ferramenta, a gente tem acesso, vamos dizer assim, a várias ideias, vários projetos, vários trabalhos, várias pesquisas, né, dentro dessa área, e isso vai se tornando aos poucos executáveis, né, dependendo, evidentemente, dos obstáculos que às vezes aparecem, é normal. Tá? Então, esse projeto de especialização, eu já vinha pensando nele há um bom tempo, inclusive, antes da pandemia, Selma e Jorge, eu tinha até estava cutucado em vocês dois. Eu digo, estou precisando conversar com vocês dois, lembra? Tá? Então, era sobre exatamente isso. Então, eu fui construindo esse projeto ao longo desse tempo, né, com o intuito de dar essa oportunidade, principalmente para as crianças, né, para aqueles que estão no ensino fundamental, no ensino médio. E, para isso, a gente tem que formar professores, né, esses professores que estão em contato com as crianças, com os adolescentes. Bom, o objetivo dessa apresentação, né, é importante que a gente destaque, que é compartilhar o projeto com os professores do Estado da Bahia e outros que estejam nos assistindo, né? E também, como não é um projeto que ainda está fechado, ele está, vamos dizer assim, 90% fechado, mas falta só alguns ajustes, e esses ajustes são exatamente as contribuições que algum professor, algum colega, né, queira dar, né? Então, quando eu pensei em apresentar esse projeto, era no intuito de compartilhar com todos, inclusive com aquelas instituições representadas por vocês, que queiram, inclusive,
oferecer também, né? Porque o nosso objetivo é difundir a astronomia para o maior número possível de pessoas, né? Esse é o nosso objetivo. Então, ele vai servir de base para a elaboração de outros projetos semelhantes, também difundir, como eu falei, a astronomia no ensino fundamental e através da formação de professores, que é isso que eu quero frisar bem nessa apresentação, e também possibilitar uma interação direta entre a teoria e a construção do conhecimento, utilizando material de baixo custo em sala de aula. A gente sabe que para poder a criança ela ter um entendimento melhor do que acontece no universo, nada melhor do que utilizar experimentos de baixo custo, né? E um dos objetivos desse curso de especialização é dar esse preparo para o professor, né? Para que ele possa construir ferramentas de tal modo que ele possa utilizar em sala de aula com seus alunos, de maneira bem prática, né? Irei falar isso mais adiante, com mais detalhes. O objetivo do projeto como um todo seria oportunizar os professores licenciados, né, que atuam no ensino, tanto em ciências na física, química, biologia e da natureza, envolve várias disciplinas, como vocês estão observando, que pode trabalhar de forma interdisciplinar, não é obrigado a ser só física, né? Então, isso vai facilitar uma formação continuada, técnica científica, nos conhecimentos referentes à astronomia para as práticas de ensino e aprendizagem relacionando aos múltiplos contextos, níveis e situações numa sala de aula. Então, é um projeto interdisciplinar. Qualquer professor que tenha sua formação em diversas áreas pode se inscrever, pode participar sem problema nenhum. Algumas justificativas. Bom, a Universidade Aberta do Brasil, como vocês já conhecem, né, ela foi instituída em 2006, a partir desse decreto de 5.800, e ela vem, de certa forma, facilitando, né, o acesso à informação através de vários cursos online. Tá? Então, como a gente está vivendo num momento onde tudo é via sistema remoto, né, a Universidade Aberta já vinha preparando, através dos cursos à distância, né, que é uma outra modalidade de ensino, tá? Então, ela vem facilitando esse processo de expansão e integração da educação superior pública e gratuita no Brasil. Então, é uma das, vamos dizer assim, das ferramentas que a gente pode utilizar para poder difundir, né, esse conhecimento. Uma outra justificativa é que, atualmente, o sistema de educação online, que também é uma outra forma mais recente de que a gente possa dar os cursos, né? Hoje, na graduação, está sendo discutido qual é a melhor, modalidade, qual a melhor forma da pedagogia para que você possa interagir com o aluno via sistema remoto. Então, essa é a educação online atual, né, que diferencia um pouco da educação à distância, né, por causa de alguns requisitos. Tá? Esse sistema de remoto ele é mais uma alternativa também para a implantação de novos cursos. Então, isso vai facilitar muito o trabalho. Então, nós temos duas opções de trabalhar um curso de especialização ou qualquer mesmo de graduação como está sendo oferecido atualmente. Né? Uma outra justificativa é possibilitar também melhoria da qualidade da educação básica, atrelada à qualificação do corpo docente, que ela atua sem a apropriada formação. Então, a gente sabe muito bem, nós somos testemunhas, né, em todo o Brasil, que há um déficit de qualificação, tanto na área da formação de professores, como os nossos próprios estudantes, né, eles têm uma deficiência muito grande na área de ciências, sem falar da matemática e da língua portuguesa. Né? Mas, voltado para a ciência, essa deficiência também existe, e aí cabe, né, nós, como professores, elaborar exatamente alternativas para que reduza esse índice, né, para poder melhorar a qualificação tanto dos docentes como dos nossos alunos, de modo geral. Um artigo do Gonzaga e Voesk, né, que eles constataram que poucos estudantes compreendem conceitos básicos ligados à astronomia e que professores apresentam pouco conhecimento relacionado ao tema. Então, em função disso, né, a gente tem explorado, tem trabalhado. Eu sei que nós já estamos fazendo muita coisa na Bahia, né, a gente conhece o trabalho através das apresentações que foram feitas aqui nesse
nessas apresentações anteriores, né, vários professores, vários colegas, mostrando os seus projetos, mostrando o que já foi feito, né? Então tem muita coisa sendo feita. Mas só que se a gente colocar o quadro a nível Brasil, ainda é muito pouco. Então, a gente está tentando contribuir mais para que esse índice de aprendizagem melhore cada vez mais, tá? Outro pesquisador, em 2014, chamado Ferreira, ele verificou por amostragem que 84,6% dos docentes de áreas distintas, né, tem física, administração, biologia, ciência da natureza, geografia, química e segurança pública, classificaram o curso, e mais particularmente a disciplina, no caso a astronomia, como de caráter interdisciplinar. Então, isso facilita para que a gente elabore projetos que envolvam vários profissionais de várias formações diferentes. Então, isso foi detectado que realmente, na sua maioria, você pode associar o ensino de astronomia para diversas áreas, né? Ela aparece praticamente em tudo, praticamente em tudo. Se a gente for fazer uma análise detalhada, a gente vai perceber que ela está lá presente. Aí você fala de segurança pública, né? O que a segurança pública está fazendo juntamente com a astronomia, né? Existem protocolos, né? Existem protocolos sendo desenvolvidos, eu não sei se é pelas Nações Unidas ou por alguns grupos de países, com relação à exploração espacial, né? No caso de exploração de materiais, da conquista de Marte, de explorar asteroides, então isso acaba tendo que ter serviço de protocolo desses países para ter uma certa organização de exploração. Então, para não ficar uma coisa aleatória, eu cheguei primeiro, eu fiz isso primeiro. Então, já existem pensamentos, né? Já existem organizações preocupadas com essa questão de protocolo mesmo, na questão de segurança pública, na questão de segurança mesmo dos países na Terra, principalmente com possíveis impactos de asteroides e etc. Né? Qual seria a reação, qual seria o protocolo a adotar em casos de acidentes globais, né, envolvendo atividades espaciais. Bom, vamos falar um pouquinho agora mais diretamente do curso, após essas justificativas apresentadas. O nome do curso seria Ensino de Astronomia na modalidade, aí eu coloquei ou EAD ou Educação Online, né, que são essas duas atuais no momento. Então, eu deixo aberto, no caso, para depois definir com as contribuições que vocês possam dar, tá, a esse projeto. Como eu falei, esse projeto é um projeto fechado, então eu estou apresentando para que vocês possam também dar sugestões, dar contribuições para ficar, inclusive, um projeto melhor, ok? Como é um curso voltado para a área de ensino, né? Para a preparação de professores da rede fundamental e do ensino básico, então, esse seria mais ou menos o título desse curso. No momento, eu estou colocando a instituição promotora como a UESB, né, a qual eu faço parte, tá? Lembrando que o quadro de coordenação ainda vai ser definido, evidentemente, a vice-coordenação e professores colaboradores. Aí é onde entram todos os colegas que estão nos assistindo aí na Bahia, né, que já tem uma vasta experiência dentro da astronomia, né, e que se sintam à vontade e se prontificarem para ser colaboradores desse projeto. O projeto está todo aberto para vocês. Bom, eu estimo uma carga horária, a qual eu vou apresentar aí mais ou menos as disciplinas, de 420 horas mais 60 da monografia, totalizando 480. O público-alvo, como eu já tinha dito, né, são profissionais, graduados, pode ser em física, matemática, pedagogia, biologia, geografia, química, ciências naturais. Então, é um leque aberto para vários profissionais, né, e podemos definir outras, como eu coloquei aqui em destaque em amarelo. Ele é um curso de pós-graduação lato sensu, a modalidade dele, como eu já tinha falado, é distância ou educação online, tem 20 vagas, pode ter mais, tá? A gente também não pode se sobrecarregar para ter um grande número para depois não dar conta. Então, eu estimo mais ou menos em torno de 20, mas pode ser mais um pouco. Então, eu vou receber contribuições de vocês com relação a isso também.
Estou estimando também um período de realização para abril do próximo ano, tá? Porque aí vai envolver ainda período de classificação, inscrições, etc. Eu coloco aqui abaixo. Então, o curso poderia durar de abril até agosto, né? Agosto de 2022. O total de disciplina seria mais ou menos 7 de 60 horas, mais a monografia, mais 60 horas, totalizando as 480. A distribuição da carga horária, assim, para ficar um curso bastante tranquilo, onde envolve professores que estão atuando, né, tem a sua carga horária de trabalho, e para não atrapalhar tanto a carga de trabalho e conseguir dar conta, né, das disciplinas desse curso, eu distribuí em 7 bimestres, deixando um bimestre para a monografia, tá? Essas 7 disciplinas em 7 bimestres. Então, fica bem tranquilo para ser bem administrado, né, tanto pelo professor que vai participar, quanto aquele que vai dar suas aulas. No caso aqui, não é a unidade responsável, seria o Departamento de Ciências Exatas, né, e Tecnológica, a qual esse projeto será encaminhado, né, agora, nas próximas reuniões, tá? E automaticamente esse projeto vai passar pela área de física, que é a área que dá um parecer, né, sobre o projeto, e depois vai para aprovação ou não no Departamento de Ciências Exatas, que até agora nunca negou nenhum projeto de especialização dentro do nosso curso. A plataforma de funcionamento, né? Então, a gente tem hoje à disposição como a gente pode conduzir esse curso, né? Então, home office, em casa mesmo, né? Usando ferramentas como a gente está conhecendo atualmente, né? Como o Google Classroom, o Google Meet, até o Moodle, que é também uma plataforma conhecida, né? Então, a gente tem o sistema remoto do Windows. Você podia perguntar o que tem a ver o sistema remoto do Windows. O sistema remoto do Windows é quando você quer, por exemplo, uma aula prática é você querer controlar, por exemplo, equipamentos remotamente. Então, é possível, por exemplo, um aluno ele controlar um telescópio que se encontra à distância, né, via sistema remoto. O Windows oferece essa ferramenta para você fazer isso. Então, por se tratar de um curso envolvendo astronomia, evidentemente o aluno vai ter que trabalhar um pouco com o telescópio, né? E nesse período agora que a gente está enfrentando de afastamento, de isolamento social, afastamento social, então existe também a possibilidade de a gente controlar as coisas, os equipamentos remotamente, tá? Então não vai ser um obstáculo. Eu fiquei imaginando, alguém deverá perguntar como é que o aluno ele vai fazer observações, né? Então, a gente vai falar mais um pouco sobre isso lá na frente, tá? Mas hoje nós temos ferramenta que você pode trabalhar remotamente com telescópios, inclusive localizado em outros países, você fazer simulações com dados na nuvem, por exemplo, né? Vou tocar nesse assunto mais em breve, etc. Período de inscrição eu coloquei para fevereiro de 2021. Claro que eu estou contando que, após o departamento aprovar, evidentemente esse curso ele irá passar pelas instâncias superiores, né, pelo Conselho Superior da Universidade, para dar o aval, o parecer final, né, para o funcionamento do curso. Tá? Então, entregando, por exemplo, agora em outubro, esse projeto, deve ficar uns 2 meses para que o Conselho faça 2 ou 3 meses, eu estou dando uma tolerância boa, de 3 meses para que o Conselho da Universidade dê o aval final com relação a esse projeto. Então, por isso que eu estou colocando o período de inscrição, por exemplo, para fevereiro. Evidentemente, pode ser alterado. Período de seleção, março de 2021, etapas da seleção, para poder selecionar o pessoal, então temos documentação, currículo Lattes, entrevista online e apresentação de um anteprojeto. Então, essas 3 etapas iniciais, ele tem caráter eliminatório para que a gente chegue no número de estudantes que contemple o nosso curso. E, como eu tinha falado antes, o início é previsto para abril, depois de todas essas etapas. Término em agosto de 2022. Bom,
E o que é que nós poderemos ver nesse curso? Né? Talvez vocês possam estar perguntando que disciplinas a gente vai abordar. Eu coloquei alguns aqui, tá, com base em alguns cursos, alguns poucos cursos que existem no Brasil. Daqui a pouco eu apresento um quadro lá na frente com relação a esse tema. Então, aqui nós temos as disciplinas, né? História, que começa com a história da astronomia, a evolução dos conceitos astronômicos, uma disciplina fundamental para qualquer curso de astronomia. Né? Uma disciplina específica que eu coloquei aqui, que vocês podem observar, que é a parte de conhecimento dos telescópios e as técnicas de operação, né? Principalmente de observação, principalmente atuando na astrofotografia. Então, eu coloquei a astrofotografia como um objeto assim, que faz com que as pessoas tenham uma curiosidade de ter essa parte. Né? Porque quando a gente fala de astronomia e fala em telescópio, a pessoa comum, os estudantes em geral, entende apenas que você vai colocar o olho na ocular e vai observar os objetos, né, na sua magnitude, em detalhes ou não, dependendo do equipamento que você tem, né, e aí terminou a observação. Então a gente quer oferecer muito mais do que uma simples observação, colocar o olho, né, em um ocular. A gente quer mostrar técnicas, não só as técnicas de observação, principalmente para a arte de fotografia, que é uma coisa que tem despertado no Brasil muitos astrônomos amadores. Né? Eu conheço muitas pessoas assim que gostam de astronomia e a primeira coisa que ele vai atrás é tirar fotografia, fazer fotos, fazer imagens do espaço. Então, isso é um chama, é uma coisa atrativa, né, para a pessoa que gosta de astronomia. A astrofotografia, embora não seja ainda uma ciência, mas ela contribui muito para a ciência. Né? A gente tem vários exemplos que a astrofotografia, por exemplo, ela tem contribuído na descoberta de novos cometas. Né? Inclusive, acho que o Eisen foi descoberto por um chinês amador, no fundo de quintal. Descobrindo esse cometa Eisen. E outros asteroides você consegue descobrir com a astrofotografia. Tá? Então, a contribuição para a ciência é fantástica. Tá? Não tem o que se discutir. Embora, como eu falei, ela ainda não é uma ciência. Né? Existem vários, inclusive, congressos nacionais envolvendo a astrofotografia. Existem competições, concursos de imagens no mundo inteiro para quem faz astrofotografia. E o nosso objetivo nessa disciplina é introduzir um pouco das técnicas, né? Para que a pessoa domine as ferramentas, os softwares que nós utilizamos para poder obter uma imagem razoável. Claro que imagens perfeitas só com equipamentos muito caros. Né? Muito caro. Vou falar disso também lá na frente. Tá? E coloquei aqui também tópicos de astronomia 1 e 2. Quer dizer, deixei bem aberto. Caso alguma instituição, né, ficaria bem à vontade de colocar temas da astronomia vamos dizer assim, que achasse de mais importância, né? Que tivesse mais importância do que outros. Então, eu deixei bem aberto esses tópicos de astronomia. Claro que eu tenho as emendas, não vou colocar as emendas aqui, porque eu tenho um projeto escrito. Tá? Eu estou apenas colocando de forma bastante resumida esse projeto, e essas duas disciplinas de tópicos ficariam bem abertas, né, para a gente definir mais ou menos o que abordar, né, dentro desse curso. Também essa disciplina de tecnologia de comunicação e informação aplicada ao ensino, também fundamental, né, na era que a gente vive hoje, com tantos softwares, tantas técnicas de comunicação. Então, é importante que a gente saiba, né, o aluno saiba que existem essas ferramentas. Tá? E tópicos de astronomia aplicada ao ensino, né, que é a parte pedagógica, evidentemente, não pode faltar dentro de um curso que é voltado para a área de ensino. Também a disciplina de fundamentos e metodologia de pesquisa científica, que é uma disciplina fundamental, principalmente para o que antecede a elaboração
da monografia, que seria, vamos chamar assim, de produto educacional, né? Que a SBF, a Sociedade Brasileira de Física, adotou para os mestrados profissionais, a elaboração de um produto educacional também. Curso de astronomia no Brasil. Então, a gente vem batalhando, né? A gente tem feito os nossos esforços para que o conhecimento em astronomia aumente. E aí a gente tem poucas instituições. Eu gostaria de depois algum colega que tiver mais conhecimento do que eu, porque eu coloquei apenas algumas universidades que eu consegui achar que oferece curso de graduação, que é do Rio de Janeiro, né, da Federal do Rio de Janeiro, o Instituto de Física da USP, a Federal de Sergipe e do Rio Grande do Sul. Duas dessas universidades, eu acho que Sergipe, a astronomia ela está com modalidade, ou melhor, desculpa, habilitação, quer dizer, o curso é de física com habilitação em astronomia. Isso na Universidade Federal de Sergipe. Tá? Então, eu estou querendo mostrar o que com esse slide? Na realidade é que existe muito pouco. Né? Veja a quantidade de instituições envolvidas. Tá? Isso principalmente na graduação. Se tiver mais alguma, eu gostaria que depois algum colega me falasse, tá? Para poder colocar, acrescentar. Lato sensu nem se fala. Né? Lato sensu a gente tem apenas na Universidade Federal do Rural de Pernambuco, né? Que tem um curso de especialização voltado para astronomia. E se vocês fizerem uma busca na internet, vocês vão encontrar várias instituições privadas, né? Com cursos pagos. Nosso objetivo, evidentemente, por ser uma instituição pública, os cursos, evidentemente, serão gratuitos. Né? Serão gratuitos. Mas, como eu falei, existem várias instituições privadas que oferecem mini cursos em vários temas da astronomia e cobram por isso. Stricto sensu, eu achei infelizmente, obviamente, nós temos um mestrado, né, voltado também para o ensino em astronomia, um mestrado profissionalizante, em Feira de Santana, nós temos os colegas aí que trabalham lá. Tem também o IAG, lá na USP, mais um curso envolvendo a parte de, eu não sei se é mestrado ou doutorado. Então, em linhas gerais, aqui nós temos nosso quadro, né, de astronomia no Brasil, aquelas instituições que investem, né, fazem investimento nessa área. Isso é uma fração muito pequena quando comparado com outras áreas do conhecimento. Estrutura física, né? Eu coloquei aqui como é que vai funcionar, na realidade, esse curso. A gente sabe que, atualmente, o sistema via remoto, ou a distância, é o mais eficiente, né, diante da situação. Mas eu coloquei aqui, havendo possibilidade do uso de equipamentos computacionais presenciais, isso é, né, respeitando, evidentemente, as normas de distanciamento social e proteção devido à contágio de vírus, como a gente está vivendo hoje, a UESB possui uma estrutura de laboratório equipada com computadores para aulas, né, para atividades, através de videoconferência, gravação de vídeos aulas e lousa digital para aulas online em tempo real. Então, caso a gente retorne para a sala de aula, né, para o contato presencial, a gente tem à disposição na universidade, né, esse material, toda essa estrutura. Tá? Evidentemente, por ser um curso de astronomia, evidentemente os alunos vão querer vamos dizer assim, se reunir presencialmente para fazer observações, verificar como é que o software funciona, como é que se faz um alinhamento polar em um telescópio, etc. Né? Mas essa seria, vamos dizer assim, uma condição, né, nos dias atuais, que a gente espera que futuramente a gente retorne ao contato, né, presencial. Além disso, a Universidade Aberta do Brasil, como eu já falei, ela disponibiliza uma sala de aula para encontros presenciais no polo em Vitória da Conquista. Então, nós temos dois ambientes, a própria universidade e também um polo aqui em Vitória da Conquista, que, caso este curso seja feito à distância, né, universidade aberta, então existe um espaço também para isso, aqui em Vitória da Conquista. Equipamentos. Bom, aí você fala, como é que a gente vai trabalhar? A universidade tem equipamento para trabalhar na astronomia? Olha, eu vou falar a verdade. Atualmente, equipamentos próprios, não.
Como o projeto está nascendo agora, né, ele vai contar inicialmente com equipamentos, no caso, né, eu tenho esses dois equipamentos que vocês estão vendo aí na tela, tá, que são uma montagem equatorial, né, chamada da fabricante Otron, e esse telescópio Explorer de 107 milímetros, né? Então, esses dois equipamentos eu tenho que ser colocado à disposição, né, para o manuseio dos estudantes, seja via remoto ou seja presencial, caso a gente consiga retornar, né, após esse período de pandemia. Tá? Então, quanto a equipamentos, nós temos esses dois. Claro que eu vou, evidentemente, o curso funcionando, eu vou citar novas contribuições de outros colegas que eu sei que eles têm em suas instituições e podem muito bem contribuir, né, dessa forma. Aqui mais equipamentos, né, que eu tenho à disposição também do curso, que é essa câmera planetária, tá, colorida, e essa câmera Canon, pode ser qualquer tipo de câmera. Então, vocês estão observando que os equipamentos realmente para trabalhar astrofotografia, né, não são equipamentos baratos. Né? E esses que estou disponibilizando, deixando a mostra, esses ainda são considerados baratos diante do mercado que se oferece, né, dentro da produção de telescópios, de câmeras, etc. Aí você podia perguntar, então tem como um professor, por exemplo, trabalhar com equipamento mais barato do que esse? Tem sim, né? Evidentemente tem. A gente pode substituir essas câmeras planetárias e essa Canon, por exemplo, por webcams, que é baratinha, 30, 20, 30 reais. Né? Então tem como a gente fazer fotografia, fazer observações, fazer registro de imagem com um equipamento barato. Tem sim, tem sim. Então é possível você criar, até mesmo produzir alguns telescópios, né? E usar câmeras de baixo custo. Tá? Eu estou colocando à disposição esse equipamento, porque esse equipamento vai te dar um retorno melhor em termos de imagens. Tá? É claro que um equipamento inferior a esse, as imagens não ficarão tão de boa qualidade, mas já é um primeiro passo para despertar a curiosidade. O objetivo é fazer com que as pessoas eles consigam produzir a sua própria imagem, não é? E aprender as técnicas de tratamento de imagens que os softwares oferecem, caso algum estudante queira trabalhar evidentemente com isso, né? Porque dentro da astronomia tem um leque de oportunidades na área de pesquisa, na área de investigação, né, que o aluno pode escolher. Inclusive, eu vou apresentar outras técnicas, né, outras formas de você também estudar, pesquisar dentro da astronomia. Então, a astrofotografia, nós teríamos inicialmente esses equipamentos que eu estou deixando à disposição. Como eu tinha falado, para você trabalhar ainda com astrofotografia, você precisa conhecer as técnicas. Entre elas, né, aprender a fazer um bom alinhamento polar. Para isso, tem software que ajudam, né, softwares gratuitos, outros são pagos. Tem os mapas celestes, como a gente conhece aí, o Stellarium, o Encarta do Céu. Né? Temos alguns softwares também que facilitam a captura de imagens, quando você conecta o seu computador, sua câmera, né, ao computador. Tem outros softwares, como vocês estão vendo aí, o ATP, também, que facilita no processo, ajuda muito no processo de captura de imagens, seja de planetas, seja de céu profundo. Tá? E para tratamento das imagens, nós temos vários também softwares, né? Tem o AutoStaker, tem o Registax, Deep Sky Staker, né? Play Solver, o PixInsight, temos o Photoshop também. O Photoshop também é um outro aplicativo, um software muito bom também para trabalhar com tratamento de imagens. Então, nós temos tanto softwares gratuitos, tá? Como também softwares pagos para poder obter e tratar as imagens. Aqui eu tenho algumas imagens para mostrar, usando aqueles equipamento que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, né? Tem alguns GIFs, 4 imagens aí animadas de Júpiter, que eu consegui fazer recentemente. Claro que não são as melhores imagens do mundo,
né? Vocês estão vendo aí que existem ainda falhas na nitidez, no tratamento. Então, tem todo tem toda uma técnica, né? Tem todo um esforço, tem todo às vezes até mesmo o equipamento que você usa ainda não é o melhor equipamento para você fazer imagens. Então, mas aquilo que você consegue tirar já te deixa satisfeito, né? Então, temos essas imagens que eu consegui fazer com aqueles equipamentos que um dia eu espero que nossos alunos façam a mesma coisa, aprendam a fazer essas coisas. E uma outra imagem aqui que eu fiz com o mesmo equipamento, vocês estão observando aqui que do lado direito, né, tem a imagem feita por mim, no caso, com os equipamentos que eu mostrei, e ela tem uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é essas três regiões da Lua, eu até numerei, vocês estão vendo aqui, na 1, 2 e 3, que é os montes Piton, melhor, desculpa, a cratera Cassini, tá? Observe que no lado esquerdo você tem ela aumentada aí por outra fonte, né? O Vaz Tolentino, esse pesquisador aqui, esse astrofotógrafo, né? Ele fez essa imagem mais próxima, desculpa. Ele fez essa imagem mais próxima. E aí foi quando, em um dos cursos que eu estava dando em Introdução à Astronomia, eu fazia o cálculo da altura dessa montanha chamada Pico de Piton, que é o número 2. Na minha foto aparece bem pequenininho aqui, ó. E na foto do Tolentino, né? O Vaz Tolentino, ela aparece aqui bastante grande, inclusive a sombra é bem perceptível. Então a gente consegue calcular, por exemplo, a altura dessa montanha com base na geometria da sombra. Tá? Inclusive isso é um dos pontos do curso. Né? Você pode fazer esse tipo de coisa também. Tá? Então eu fiquei surpreso quando eu fiz a imagem da Lua e depois, como eu tinha dado aula sobre o cálculo da altura desse monte Piton, tá? Eu verifiquei que eu tinha tirado ela sem querer. Fotografia a Lua, achei bonito, legal, mas depois eu comparei e vi que foi a mesma imagem do Vaz Tolentino que mostra exatamente essas três regiões aqui, né? Que é a cratera Cassini, que é essa cratera aqui, ó, bem pequenininha aqui, que aqui está aumentada, o Monte Piton, como já é o número 2, como já tinha mostrado, e essa outra montanha aqui, que é o Pico, tá? Que é o número 3. Tá? Então, foi bastante surpreso ter tirado essa imagem, porque eu brincava muito de calcular essa altura desse Piton, só que eu nunca tinha fotografado, e por acaso ela está aí. As imagens da Lua, com o mesmo equipamento, tá? As crateras, como a gente já conhece, tá? E também imagens do céu profundo, né? Então, estou querendo mostrar um pouco, né, da arte da fotografia, o quanto ela pode te revelar aquilo que os nossos olhos não conseguem, né? Então, aqui você tem a M27, que é a nebulosa do Altair, essa azulzinha aqui, tá? Você tem a M20, que é a nebulosa Trifid. Essas cores aqui, gente, é importante falar que ela a câmera que não consegue captar as cores originais, tá? Então, não foi feita artificialmente. É bom frisar isso, porque às vezes as pessoas pensam, ele coloriu assim, coloriu aqui, botou aqui para... Não, isso aqui foi direto, a imagem direta da câmera, tá? É claro que essas imagens, mais uma vez, elas não são as melhores do mundo, vocês estão vendo cheio de defeitos, está cheio de defeitos essas fotos, né? Por quê? Porque elas exigem um tempo maior de exposição, né? Mais tempo fotografando, mais tempo de tratamento, por exemplo, está cheio de pixels quentes, que a gente chama aqui, né, esses pontos em excesso, então tudo isso é retirado pelas técnicas de processamento de imagens, tá? Então, isso é apenas uma pequena amostra de uma imagem simples, isso pode ficar muito melhor a partir do momento que você tem um grupo trabalhando com esses equipamentos, ok? Bom, outra área da pesquisa, além da astrofotografia, né, como eu falei, não é ciência, mas ela contribui para a ciência, né, na forma de descobertas e etc. Aqui uma outra área de pesquisa dentro da astronomia, é bom a gente destacar, tá, que a gente pode, inclusive, abordar no curso, né, que é a parte de
exoplanetas. A gente sabe que nós temos um grupo muito bom que trabalha com exoplanetas lá em Feira de Santana, nosso colega Emarildo e equipe, né? Já vem trabalhando isso há um bom tempo, tá? Mas eu estou querendo mostrar aqui com esse slide que é possível você também obter, descobrir exoplanetas ou comprovar detecções que já foram feitas por grandes telescópios, né? Como Kepler e outros, né? Usando simplesmente também uma câmera DSLR, né? Essa câmera Canon ou Nikon. É possível, sim, você conseguir detectar. Aí eu coloco aqui eu tirei essas imagens aqui, vocês estão vendo desse endereço, né? Um rapaz, um americano, ele consegue registrar, detectar exoplaneta já detectado, claro, ele não descobriu, mas ele apontou para essa estrela HD 189733, na nebulosa de Altair, aquela azulzinha, olha aqui, ó, na foto dele apagadinha. Deixa eu voltar aqui, ó, que é essa aqui. Tá? Na minha ficou já mais, nessa foto aqui já ficou mais nítida. Né? Na dele, ficou mais assim opaca, né? Mas o objetivo dele era mostrar a estrela a qual tem um planeta orbitando. Tá? E ele consegue, com a câmera dele, né? Acoplada evidentemente com um conjunto de lentes, né? E com um sistema de guiagem que ele montou, usando inclusive o Arduino para poder fazer a fotometria, né? A fotometria, a qual vocês estão observando aqui a curva de luz. Para quem não sabe o que é a curva de luz, é exatamente essa animação que está mostrando essa animação, né? Um corpo, um planeta passando em frente à estrela, a luz dela é reduzida, né? Por um certo intervalo de tempo, depois a estrela volta ao normal. Ele obteve esse gráfico aqui, né? Da curva de luz. Observe de forma bastante rústica, né? Com um equipamento aqui na Terra, com a sua câmera. E aí obteve essa curva de luz que, claro, não está muito bem definida, mas vai ser um resultado, né? Um resultado de uma matéria, de um objeto, de uma câmera, simplesmente. Então, já é de bom tamanho, não é? Então, isso é também mais uma perspectiva, né, de pesquisa dentro, seja do mestrado, não, seja de um curso de especialização, até mesmo um doutorado, para quem trabalha nessa área de exoplanetas. Tá? Eu coloquei aqui também que, nesse caso aqui, já existe, né, pela NASA e por outras agências e por outros grupos de pesquisadores, tá, que colocam à disposição ferramentas, tá, que auxiliam na detecção de exoplanetas. Tá? Esse aqui é de 2013, Código de Fotometria Diferencial de Fonte Aberta para Pesquisa Astronômica Amadora. Essa sigla para OSCAR, OSCAR, no caso traduzido do inglês. Tá? Então, a NASA ela oferece essa ferramenta, da qual você pode, né, um astrônomo amador pode também detectar, obter curvas de luz, tá? Como vocês estão vendo aqui, para detectar novos exoplanetas aqui mesmo com os dados que eles fornecem, obtidos por grandes telescópios. Uma outra forma de a gente trabalhar essa pesquisa, tá? Outra forma de trabalhar essa pesquisa é através de simulações computacionais. Tanto, como eu falei, especialização, como mestrado, até mesmo, né, no doutorado, por exemplo. Aqui eu estou mostrando para vocês parte de um artigo, de um resultado de um artigo que eu publiquei em 2005, onde integrações numéricas de equações diferenciais, né, envolvendo o termo newtoniano aqui, vocês estão observando aqui esse termo newtoniano, que caracteriza o movimento orbital, né, o movimento envolvendo força central. E por que eu estou colocando essa simulação aqui? Porque ela foi uma surpresa para mim quando eu fiz a simulação. Inicialmente, ela apareceu aqui como uma simulação de uma explosão de partículas, um conjunto de partículas na forma de disco, ao explodir em um determinado intervalo de tempo, ela se espalha, né? Se espalha, formando em 2D essa linha, esse traço, né? Vamos dizer assim, essa faixa. Em 3D seria um bananoide. A gente apelidou como sendo um bananoide em 3D, 3 dimensões.
aumentando o tempo de integração dessas equações aqui, nessa simulação numérica, qual foi a surpresa? A surpresa foi exatamente que essas partículas, inicialmente, elas se espalharam, formando esses anéis, né? Então, o que é que nos leva a pensar, depois que você simula e vê esses resultados, né? É como os anéis dos planetas são formados, né? Eles mesmos vão tomando, se organizando de modo a ficar em órbita, né? Ficar em estado de equilíbrio e formando distanciamento entre eles, né? Então, isso, para mim, foi um resultado surpresa, porque, sem querer, foi percebido como resultado, né? A formação de anéis, através de uma simulação desse sistema de equações. Então, integração numérica, gente, eu já dei alguns mini cursos nas jornadas aqui de astronomia, lá coordenado pela professora Selma e Jorge, né? Porque é importante a gente entender a natureza através dos métodos matemáticos. Aqui formou um torus, né? Porque já a propagação dessas partículas, desse humanoide que a gente chamou aqui, já formou não formou anéis, mas formou um torus, né? Porque já foi um conjunto maior de partículas espalhadas em 3 dimensões. Então, é uma outra forma da gente trabalhar em astronomia, vamos dizer assim, na forma de simulações numéricas. Estou colocando aqui também, para encerrar, né, o que a gente tem feito também na universidade e batalhado para que seja executado, né? E, atualmente, esse projeto, ele foi feito um projeto arquitetônico, como vocês estão observando aqui, tá, nessa planta, não só a parte no corte frontal, tá, para que a gente comece a construir, provavelmente no próximo ano, na UESB. Ela já está nas etapas da parte administrativa da universidade, né? Está faltando só passar pelo conselho de campus e entrar no planejamento de obras da universidade. Essas informações foram da Pró-Reitoria de Administração da universidade. Então, eu estou acreditando mais ainda que no próximo ano a gente comece a colocar os primeiros tijolos desse observatório. E qual o objetivo desse observatório? Mais uma vez, é um projeto de extensão universitária. A gente quer trazer os estudantes para essa sala, quer fazer palestras com eles, quer também trabalhar a questão da astrofotografia nesse espaço, tá? E a gente vai estar torcendo para que seja futuramente executado. Tá? Então, a gente está trabalhando muito, estou cobrando diretamente com a parte da administração da universidade, e eu acredito que dessa vez vai sair. Né? Já tem uns 4 anos que a gente vem tentando. É importante frisar que esse projeto nasceu juntamente com o professor Márcio Bortolotti, um colega professor de matemática, da área de matemática, e a gente vem trabalhando não só a astrofotografia, né, de seu profundo, como também a criação desse projeto para a gente atender a nossa comunidade, trazer os estudantes, né, para cá. Lembrando que na semana passada, né, foi inaugurado o observatório, não, como é que se diz, o planetário da cidade, né? Infelizmente, esse planetário ainda não vai poder estar aberto para o público em geral, né? Porque eu conversei com o pessoal lá, e me disseram que existe ainda uma questão burocrática, porque o terreno é da esfera federal, e eles não podem abrir para o público e, por exemplo, comprar ingresso para entrada, para assistir as sessões. Então, a princípio, ela vai estar funcionando apenas para a rede fundamental, né, para as escolas municipais, estudantes das escolas municipais. Mas quando eles regularizarem a questão burocrática da documentação, eles devem expandir isso para a população. Então, gente, aqui tem algumas referências bibliográficas, a qual o projeto foi construído. É isso para vocês. E, como eu falei no início, né, estou aberto para sugestões, para contribuições. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E é só isso mesmo. Obrigado pela atenção. Obrigada, Silvana. Jorge, você pode começar? Depois eu falo. Certo. A primeira coisa, só uma sugestão aí.
Silvânio, Estou ouvindo. tem um software para... Bom, só um pouquinho. Eu estou já mais ou menos formando uma lista aqui, só um instantinho. Tá? Tem um software que é muito interessante, que eu uso só para processamento de imagem, tá? Não é para empilhamento. Que é que roda muito bem no Windows, que é bem intuitivo, é mais intuitivo que aquele, como é que é, o Registax, né? Ele não é muito simplesinho, né? É um tal de Astra Image, só que ele é pago. Sim, Astra. Que nem o carro. Ok. Astra Image. É uma dica muito boa aí, mas ele é pago, é uns R$240, mais ou menos. Sim. Mas olha, eu tenho usado ele tem uns filtros, tem um sistema bem intuitivo para entender as coisas, assim, para quem gosta de usar o Windows como eu, é bem legal. Mas tá, vamos agora para as inscrições aqui, ó. Vamos pensar um pouquinho. Tá, primeiro aqui, Roberto Claudino Ferreira. Manda ver aí, rapaz. Boa noite, pessoal. A satisfação estar com vocês. Parabéns, Silvânio, pela iniciativa. O projeto é maravilhoso, promete bastante, né? Vamos ver se a gente consegue essa vitória para a instituição, que seria ímpar, né? É histórico, vamos colocar assim, dentro da astronomia aqui na nossa região, um projeto de lato sensu, né? De curso lato sensu. Então, eu gostaria de fazer 3 perguntas para ti e 2 comentários, tá certo? De colaboração ao projeto. Eu vou fazer as perguntas, aí depois você responde elas, não precisamos fazer o feedback. Faça as 3 de uma vez, depois você dá as suas considerações. Eu entendi que o curso é 100% online, né? Aí depois você me responde se é isso mesmo. E se fosse, não se pensa aí, por exemplo, em alguns momentos de encontro presencial, seja por bimestre, alguma coisa assim, que a astronomia ela requer isso, né? Ela requer o encontro, né? O envolvimento do grupo. Em tempo de pandemia, é óbvio que nós estamos limitados para isso, mas essa pandemia não vai durar para sempre. E esse curso, se ele realmente der início, eu tenho certeza que ele vai durar muito tempo. E isso tende a crescer. A outra coisa que eu queria lhe perguntar o senhor está prevendo no projeto buscar apoio da CAPES, assim, a exemplo do que hoje o lato sensu das mídias na educação, por exemplo, é um que eu conheço, né? Vou citar um que eu conheço aqui, em que aí o senhor poderia, por exemplo, fazer seleção de professores com bolsa, né? Talvez ficaria mais, como é que eu vou dizer, mais fácil você reunir uma equipe e mantê-la de maneira mais constante, né? Possa ser se não se pensou isso, talvez a gente poderia pensar na possibilidade, né? E a outra questão é que eu vi o senhor apresentar aí diversas coisas aí, muito interessantes, inclusive, sobre a astrofotografia, o gráfico de luz, né? Sobre a passagem de um astro na frente de uma estrela, simulação computacional. Aí eu fiquei um pouco confuso, queria que o senhor esclarecesse. Qual é mesmo o foco da pesquisa para quem vai entrar nesse curso lato sensu? Ele vai trabalhar com a educação, ou seja, ele vai dar um produto de como se ensinar a astronomia, ou vai buscar coisas novas sobre a astronomia, órbitas de cometa, novos meteoros, né? Partes da Lua, dimensões, ou quem sabe até coisas do céu profundo, que aí vai depender do equipamento, né? Essas são as 3 perguntas que eu queria fazer para o senhor. Ademais, é óbvio que o senhor já reconhece, né, que equipamentos precisaria, o curso precisa de mais equipamentos, é óbvio, né, vamos ter que buscar iniciativas aí, né. Essa câmera que o senhor falou, eu teria uma sugestão, né, uma câmera de CCD de baixo custo, eu e os meninos da iniciação científica conseguimos produzir uma bem baratinha, coisa de R$50, mas a gente só conseguiu a aplicação dela para o telescópio refrator. O refletor, a gente ainda não conseguimos ainda fazer uma adaptação. Foi uma webcam de computador mesmo, fez uma webcam bem simples, mas nós podemos ampliar para uma maior. Entretanto,
Durante a pesquisa, a gente sondou aí, nós conseguimos câmeras aí da mesma dimensão do que a que nós fabricamos por R$200, o que não é um custo tão alto, né? Fica a dica aí, a câmera de CCD, de CMOS, é fácil da gente adquirir. E a outra coisa que o senhor falou sobre 20 alunos, eu acho que inicialmente essa é a minha posição, minha opinião. Eu acho que para um curso lá de censo, muito. Eu acho que aí, inicialmente, eu entendo que nós deveríamos, esse programa seguir, a instituição deve, né, dar seguimento a ele, provavelmente, porque a procura, entendo eu, que vai ser muito grande. Essa é o deslumbra e, com certeza, vai ter uma procura muito grande. Então, talvez começar com metade, né, com a turma de 10, até porque o senhor não vai ter tantos professores, né, eu vi que são poucas disciplinas, então, 10 alunos, poderíamos ter aí, por exemplo, 2 por professor, né, se você botar 20, são 4 por professor, né, para monografia, para orientação. Então, temos esses pontos aí, né, levando em consideração que quem vai orientar é quem vai ensinar, quem vai lecionar alguma disciplina, né, a menos que entre outros professores como colaboração apenas na orientação. Então, assim, no momento dos 20 alunos, eu achei bastante para um curso lato sensu. Você precisa refletir e aí, obviamente, se discutir a respeito. São essas minhas considerações, professor. Então, obrigado, Roberto, pelas suas considerações, isso foram bastante úteis. Tentando responder as 3 primeiras, realmente o curso é 100% online. As disciplinas elas serão oferecidas online. Foi aquele outro slide que eu mostrei da estrutura. Em caso a gente possa se reunir presencial, é importante o presencial porque o aluno quer ter o contato, quer pegar no telescópio, quer colocar o olho na objetiva, ocular. Ele quer pegar, quer ver a coisa. Isso vai ajudar muito, principalmente nos processos de alinhamento, aprender as técnicas de montagem, né, como fazer um alinhamento polar, isso é fundamental que seja presencial. As disciplinas serão 100% online. Então, havendo a possibilidade presencial, a gente, sim, claro, vai reunir os alunos, né? Evidentemente. Caso contrário, caso esse problema da pandemia continue, a gente vai ter que, infelizmente, fazer também isso de forma remota, né? Operar o equipamento remotamente. Isso é possível, como eu mostrei, né? Como eu falei, que o próprio Windows oferece ferramentas para isso, né? Você disponibiliza um computador para isso e o aluno ele entra no seu computador, nesse computador, e faz todo o processo, né? Exceto o alinhamento, que o alinhamento tem que ser manual, né? O alinhamento não tem jeito, mas ele pode ver, no caso, o professor fazendo, né? E acompanhar o processo de alinhamento, caso ele não esteja presente. Segunda pergunta, o apoio da CAPES. Eu não tinha pensado nisso. Claro que todo apoio financeiro, principalmente, né, ele é de bom grado. Eu não tinha pensado em buscar apoio, porque diante da situação que a gente vem vivendo hoje no país, né, onde a prioridade está sendo a saúde, né, das pessoas, né, então eu não sei como é que anda o fomento dos órgãos federais, né, CNPq e CAPES, com relação, e a FAPESB também, né, eu preciso procurar saber como é que anda os editais, para saber se existe a possibilidade de eles subsidiar, né, esse curso. Mas, de qualquer forma, gostei da dica, vou fazer uma pesquisa, ver se é possível, sim, né, a CAPES, CNPq ou a FAPESB apoiar esse projeto. A terceira foi sobre os diversos pontos que eu abordei, né, o foco, né, você falou a questão do foco. O foco do curso, claro, é para a formação de professores, né, voltado para o ensino fundamental e da rede básica, da educação básica. Eu apenas, como é um projeto que não está pronto, né, por isso que é importante a sua contribuição, professor, e dos outros colegas que vão falar, tá, para que a gente dê um norte, né, para esse curso, onde o professor que está sendo formado, ele tem um leque de conhecimentos. Por isso que eu coloquei naquelas disciplinas tópicos de astronomia. Tá? Então, não quer dizer que o foco só vai fazer isso. Não, o foco, evidentemente, é a produção de um produto educacional, não dá para eu pegar a carona aí na SBF, tá? Para que ele leve para a sala de aula. Inclusive, eu acabei não falando
né? Acabei não falando de um projeto que eu estou dando continuidade, que eu comecei o curso de mestrado aqui, profissionalizante em ensino de física, né? Numa disciplina que eu lecionei, eu pedi para os alunos criarem produtos educacionais voltados para a astronomia. E eu estou colocando isso como um manual de experimentos de baixo custo voltado à astronomia, porque não deu tempo de mostrar. Mas eu tenho esse material já quase terminado. Isso é fruto de quê? De produto educacional gerado por turmas. Né? Isso pode ser feito, sim, durante o curso. Tá? Então, pode abordar, vai ter um aluno que queira abordar exoplanetas. Né? É possível fazer um produto educacional utilizando esse conhecimento de detecção de exoplanetas? Eu tenho ideias para isso. Então, um aluno ele pode trabalhar com isso. Não precisa ele ter equipamentos caros para poder detectar, mas ele pode fazer simulações em sala de aula com objeto de baixo custo para poder fazer com que o aluno entenda toda a técnica que existe. Tá? Então, eu estou dando esse leque de pesquisas que podem ser desenvolvidas nas disciplinas, né, para a formação do professor. O professor ele não pode, na minha opinião, ele não pode ser formado para um objetivo. Ele tem várias vertentes. Ele tem que ter um conhecimento amplo do que tem naquela área para que ele possa depois ficar à vontade em que desses pontos, dessas disciplinas, desses temas, ele pode aprofundar. É assim que a gente faz na graduação, né? A gente conhece tudo sobre aquele curso, mas aí depois a gente escolhe, eu quero ir por aqui, eu quero ir por ali. Então, o curso de especialização, né, ele primeiro vai ter que ter um conhecimento aberto, vasto, e depois ele vai dizer assim, não, gostaria de desenvolver um trabalho para a sala de aula sobre lentes gravitacionais, por exemplo, que foi abordado no curso, né? E etc. Então, eu deixo bastante aberto com relação a isso. Você falou da CCD, a CCD, evidentemente, já que se tem desenvolvido aí, trabalhando com esse equipamento, ótimo, a gente pode fazer vários testes depois com esse telescópio que eu mostrei aí e ver os resultados que a gente pode obter. Né? Esse também é um refrator, tá? E aí a gente pode, inclusive, é aconselhável, no caso, para detecção de exoplanetas, câmeras CCDs, né? Quanto ao número de alunos, 20 alunos, eu estou só dando uma sugestão, pode ser menos, pode ser mais. Então, como uma equipe, gostaria que esse projeto seja formado por uma equipe, não por mim, tá? Então, ele está aberto com relação à estrutura, as modificações, sugestões, melhorias, né? E o que você colocou aí é salutar, né? Se a gente começar com 10, com 15, então a gente pode chegar num acordo, né, que procure atender um maior número, porque já que a procura eu acho que vai ser grande, então a gente fica querendo assim atender todo mundo, né? Porque eu acho tão chato a gente dizer assim, ó, tem 10 vagas, e aí apareceram 100 inscritos, quer dizer, todos os 100 eles queriam para ali. Então, eu fico querendo contemplar todo mundo, mas sem poder, porque existe também a questão do suporte do curso. Eu espero ter respondido, Roberto. Sim, professor, foi muito bom os esclarecimentos, né? Acho que essa é a ideia do senhor, é amadurecer o projeto, né? O projeto tem bastante coisa para amadurecer. Mas, assim, só para mais uma coisinha, antes de eu passar a palavra para o próximo colega, a ideia do senhor é manter o curso perene, né? Assim, não é um único momento, você pretende abrir várias turmas. Várias turmas, com certeza. Ótimo, muito bem. Então, pronto, eu mais uma vez parabenizo, digo ao senhor que eu estou inteiramente à disposição para colaboração, tá certo? Assim que o senhor... Você foi eu tive contato, lembra, no início? Sim, já conversou comigo informalmente, já falou que estava com esse projeto em mãos, né? Agora eu vi que ele está bem mais amadurecido, mais avançado, né? Já com ideias mais concretas. A hora que precisar, tem meu contato, é só procurar na elaboração do projeto, na hora que com bolsa, sem bolsa, de trabalho voluntário, que vier, nós estamos. Por astronomia, nós estamos sempre à disposição, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu, Silvano. Obrigado, Roberto. Agora, Antônio Gonçalves. Manda ver, rapaz. Então, professor, parabéns, Silvânio Oliveira. Gente,
com que simplicidade você coloca e fala sobre questões tão complexas, né? Falando e pensando, né? Que eu acho que o grande ganho nosso, né? Toda a equipe que apoia essa proposta é o ganho que nós vamos ter com isso, né? O ganho para elevar o IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, seja no fundamental, seja no ensino médio, enfim. Eu tenho uma pergunta e uma contribuição, né? A pergunta, ela vai no sentido, inclusive, de pleitearmos, né? São adequações para pleitearmos bolsas, né? Junto à CAPES, né? Porque passa também posteriormente por avaliações, né? Então, dentro dessa proposta, né, como o senhor professor está pensando em atender a Lei 10.639, né? Enfim, que é a própria LDB, né? Então, como dentro do curso, né, você atenderia, né, a essa lei? Né? Essa é a pergunta. Né? E a contribuição vem no sentido de algumas experiências que foram feitas através do projeto da CAPES, projeto Novos Talentos, com a participação do professor Jules, professor Leandro Kerber, aqui na UESC, né? Onde poderia chamarmos de tópicos especiais em instrumentos de navegação e localização espacial, né? Isso teve uma pegada muito gostosa, porque teve o papel da robótica. Quando o senhor colocou aí a utilização de Arduino, né? Eu achei interessante, né? Arduino Mega, enfim, usar o Arduino para além da funcionalidade de impressora 3D, que socorreu tanto agora, né, nos 6 Shields, agora na pandemia. Mas, e os institutos federais, né, participam das Olimpíadas de Robótica. Eu acho que, já que a proposta interdisciplinar, né, então, são muitas experiências, né, que foram vindo à tona em minha mente aqui e que poderia estar contribuindo, né? Mas, em especial, quando o senhor estava avaliando, né, o senhor chamou de geometria da sombra, não é? Medindo lá a altura do Python, isso. Então, que geralmente é um trabalho com proporcionalidade, né? São os cálculos de proporcionalidade voltados lá a Thales, né? E aí penso que em algum desses momentos, né, isso aí talvez na própria disciplina, né, porque eu não fui apresentada a ementa, né, algo em construção. Então, talvez na disciplina de História da Astronomia e Evolução dos Conceitos Astronômicos, pudesse estar abrindo espaço para essa discussão sobre astronomia a partir dos egípcios, né, 4.236 a.C., papiro de Demócrito, né, de Calberg, onde está lá a matemática egípcia, né, que vai dar vazão, inclusive, a cálculos diferenciais. Isso gera outra questão, né, que como eu acredito que o projeto ele poderia, professor, já que a proposta é interdisciplinar, ele vai estar, então, os estudantes, enfim, os interessados no curso, eles vão ter um ganho para além, acredito, da astronomia, mas sim astronomia e educação, por que não? Né? A contribuição que pode ser dada ao ensino da matemática, ao ensino da ciência, ao ensino da física, né? Então, acho isso muito importante. E aí vem a questão, uma segunda questão, né? Já abusando da sua bondade, ser muito generoso, né? Então, em uma proposta interdisciplinar, ela poderia, então, abrir no campo da filosofia, das ciências humanas,
né, que a gente chama de humanidades, já que essa proposta, né, a gente vai perceber que na antiguidade nós tínhamos filósofos, né, da filosofia natural, né, atuando no campo da astronomia, né, as cosmovisões, né, da antiguidade. Então, a proposta é essa, de abrir também para as ciências humanas, já que de humanidades eu vi muito pouco. Eu sei que existe, né, lato sensu, né? Então poderia abrir para contribuições desses profissionais da área de humanas. Obrigado, professor, e parabéns. Obrigado. Inclusive, eu agradeço as suas observações, são bastante produtivas, e vou te pedir, né, que eu vou deixar disponível o e-mail. Meu e-mail, acho que o Selma tem aí, né, Selma? Para vocês, inclusive para você anotar essas contribuições, essas observações que você acabou de falar, incluindo, né, a questão da filosofia, a questão da interdisciplinaridade, que é um objetivo. A gente pode encaixar, né, todas essas ideias nas disciplinas do curso, entendeu? Porque as disciplinas do curso, como eu falei, elas não estão fechadas, né? Então, o objetivo dessa apresentação é exatamente para isso, é para receber contribuições de vocês, né, para que a gente tenha uma qualidade melhor, né, para oferecer, né, com um leque de informações, de conhecimento, em diversas áreas, como na geometria, e agora com essa sugestão fantástica da filosofia, né, das ciências humanas, de modo geral, né, envolvendo, evidentemente, a astronomia. Então, eu gostaria que você me mandasse essas sugestões que você acabou de falar, tá? Porque a gente, quando for elaborar a emenda definitiva, por exemplo, né, a gente acrescente, a gente introduza e veja como trabalhar essas questões também, tá? Eu acho que a sua primeira pergunta foi a questão da LDB, né? Como é que consegue associar? Bom, tem as disciplinas envolvendo a parte técnica da construção da monografia, né? Então tem que obedecer, evidentemente, todos os protocolos, né, que a LDB exige, né? O aluno, evidentemente, ele vai ter essa formação na disciplina que vai anteceder a monografia dentro daquela disciplina, então ele vai estar bem orientado, né, nesse aspecto. Então, isso não fica fora. Isso aí está sendo guardado também, ok? Então é isso. Então, não esquece de mandar um e-mail com essas sugestões para a gente tentar encaixar ela em algum ponto da ementa, ok? Obrigado, então. Agora passamos a palavra para a professora Vera. Boa noite a todo mundo. Parabéns, Silvana, iniciativa excelente. A gente precisa, de fato, desse carro-chefe de astronomia, passando por todas as grandes áreas do conhecimento, né? Eu acho que a astronomia é exatamente o que move, né? Como você falou logo no início, é difícil você encontrar alguém que não goste, né, de algo relacionado à astronomia. Então, fazer o link com as grandes áreas do conhecimento é bem interessante. E aqui na UFES, a gente, desde quando a gente ofertou a especialização, né, em 2007, 2008, que depois a gente passou para o mestrado profissional, essa interdisciplinaridade faz com que a riqueza, né, da ligação entre os estudantes é uma coisa fantástica, né? Então, um que sabe mais de matemática ajuda o outro que sabe mais de química e por aí vai. Eu tenho algumas colocações, um pouco pela experiência, né, da oferta, tanto de especialização quanto de mestrado. A primeira coisa é como é que você chegou naquele número de vagas. Eu até escutei o professor Roberto falando. Como é que você chegou no número 20? Porque, assim, o número de vagas, assim como o professor que me antecedeu, o outro, né, Roberto, falou,
O número de vagas está intimamente ligado com o corpo docente, né? A vantagem do teu curso é que a oferta, né, ou à distância ou online, isso favorece uma quantidade maior de estudantes, só que a gente fica limitado pelo corpo docente. Aí eu queria que você me falasse, né, mais ou menos, você tem ideia de quantos vão participar porque os professores é que vão ser os orientadores, né? Não tem muito para onde correr. O número 20 veio como, na sua ideia? Tá. Como eu falei. Eu perguntei porque a especialização nossa foi presencial, a Sim. gente ofertou, as aulas eram de segunda, quarta e sexta à noite, e nós ofertamos 25 vagas, né? E nós tínhamos em torno de 6 professores, mais ou menos. Ok. Na realidade, eu já havia pensado, na realidade, esse 20, né, é apenas uma sugestão. Né? Como eu falei, esse projeto não está fechado. Né? Ele está aberto para essas sugestões, né? E com base na experiência de vocês, ajuda muito, né? A gente entender como é que vai funcionar de forma público, né? Pode ser, como eu falei, pode ser 20, pode ser 15, pode ser 10, né? De acordo com a observação que você mesmo fez, o fato de ser à distância ou online, né, remoto, favorece muito. Quanto ao número de professores, né, eu tinha colocado 7 disciplinas, né? 7 disciplinas das 7 professores, ou então 6 professores e 1 professor, né, a cada bimestre, tanto que é separado, cada bimestre, coloquei para exatamente não haver conflito, né, o professor, o estudante, pegar 2 disciplinas, não, pega uma disciplina, né, de cada professor, e às vezes um professor ele pode pegar outra disciplina. Então, quanto ao número de professores associado ao número de disciplinas, eu acredito que nós não teremos problema. Eu estou contando aí com a presença aí dos colegas, tanto da área de física aqui na UESB, quanto os colegas aqui do IFPA, Selma, Jorge, outros professores na área de matemática. Então, eu acredito que com relação ao número de professores, a gente não terá problema. Tá? Bom, a gente pode, claro, não está fechado se vai ser 20 alunos, se vai ser 10 vagas, isso não está fechado, tá? Pode mudar. Não, eu só quis dizer que você tem que ligar o número de vagas, relacionar o número de vagas com o número de docentes, entende? Sim, claro. Para não sobrecarregar ninguém, porque a gente não fica dedicado exclusivamente para pós-graduação, né? Tem a parte da graduação, tem a orientação, então nesse sentido. Eu achei... Eu acho que 14 alunos, já que são 7 professores, 14 alunos eu acho que... 2 para cada um, tá bom. Não é? Eu acho uma boa sugestão. Agora, eu achei 60 horas nas disciplinas um pouco pesado para 2 meses. Sim. Como é que você pensa a oferta? Né? Como é que é isso? Porque, assim, tudo bem, vai ser online, então pode ter atividades síncronas e assíncronas, aí somando tudo dá 60 horas. Sim. Mas, eu não sei, eu achei meio pesado, né? 60 horas para 2 meses. Mas isso é questão de ver a ementa, de ver a distribuição, né, das atividades. Porque, normalmente, quem vai fazer esse curso de especialização, por exemplo, a nossa experiência são professores, né, porque o nosso público-alvo são professores, e na maioria eles estão em sala de aula. Então, assim, eles não têm muito tempo para se dedicar, entende? Então, assim, quanto menos não digo exigência, mas quanto menos sobrecarga, né, a gente der para os professores, melhor, né? Então, na hora de você definir, pensa direitinho a carga horária, que na carga horária consiga abranger todo o conteúdo que você imagina para a disciplina, né, mas que não fique muito extenso nesse sentido, tá?
Só uma, né? Uma boa dica. Uma dica. A gente vai realmente fechar essa questão da carga horária mesmo quando nós tivermos a equipe de professores já formada. Não, mas mesmo tendo a equipe de professores, eu acho que a carga horária da disciplina, você está pensando na oferta bimestral, né? Isso. Então, bimestral são 60 dias. 60 dias. Certo? Você vai fazer 1 hora por dia? Pois é, você pode pegar 2 horas com 15 dias. Eu sei, mas dependendo da disciplina, o conteúdo assim, para sentar, né? Isso. Você tem uma garantia de que o ensino e a aprendizagem de fato estão acontecendo, eu acho, enfim, tem que pensar direitinho aí, né? Ok. Outra coisa, você falou de produto educacional, né? Normalmente nos mestrados profissionais, que são da área de ensino, da CAPES, é uma exigência que exista o produto educacional e a dissertação, tá? Tem que existir os dois. O aluno tem que, dos 2 anos, ele tem que se virar em 20 e fazer a dissertação e produto educacional. A especialização, como não é a CAPES não avalia, né, não tem coleta de dados, quadrienal, nada disso, né? Não tem essa regra, digamos assim. Então, como eu não tenho acesso ao projeto, né? Mas, assim, o produto educacional, você pensa como se, por exemplo, fosse uma espécie que equivalesse à monografia? O aluno pode escolher fazer monografia ou um produto educacional? Como é que você pensou quando você fala em produto educacional? Um dos objetivos principais para a formação do professor é ele colocar em prática aquilo que ele aprende. Né? Ele levar isso para a sala de aula ia ser uma coisa assim, positiva. Claro que, como eu penso, esse produto educacional, pegando carona, né, nesse termo dos mestrados profissionais, né, na SBF, tá, iria ser seria um acréscimo. Claro que não deixaríamos de fazer, evidentemente, a monografia. Então, seria uma coisa... Mas cuidado, porque o tempo da especialização é menor ainda do mestrado, né? Então, isso. Fica pesado. Você propõe um curso de 400 e poucas horas, né? Com monografia e produto educacional, eu acho que não há perda alguma. Por exemplo, na minha opinião, seria uma inovação essa especialização não ter monografia. A monografia, entre aspas, é o produto educacional, entendeu? Eu tive uma experiência em sala de aula, como eu falei aqui na palestra, né? No mestrado agora. E meus alunos, nas 60 horas, todos eles, os 10 alunos, desenvolveram alguma coisa dentro da astronomia. Na disciplina, sim. Entendeu? O conteúdo, e eles, professores também das escolas públicas, conseguiram desenvolver excelentes trabalhos. Inclusive, eu estou colocando esses trabalhos registrados no manual, né? Eu não apresentei aqui. Então, eu acho isso possível, sim. Né? Claro, como eu falei, tendo a equipe de professores, a gente pode ampliar mais o tempo, a gente pode repensar mais essa questão da distribuição da carga horária, de tal modo que fique mais confortável para todos, tanto para professor quanto para aluno. Tá? Então, as observações deles são muito boas. Perfeito. Agora, uma dúvida. Quando você colocou o quadro dos cursos de astronomia, você botou o foco ali nos profissionais, né? Ou não? Você colocou o foco nos cursos, nos mestrados, ou no estrito senso em particular, os profissionais, né? Que você botou o EFES e a GUSP. São os dois únicos mestrados profissionais de astronomia que a gente tem. Isso, exatamente. O foco foi profissional. Isso que existe atualmente. O título da tua tabela era cursos de astronomia. Sim. Aí, assim, tem o FRJ, tem o Unifei, tem entendeu? O URGS, tem um monte de instituições que ofertam há séculos, né? Como eu falei, a de Sergipe, o curso é de física, mas com habilitação
uma das habilitações é a astronomia. Não, eu estou dizendo mais na parte do estrito senso. Na parte do estrito senso, tá. Aí eu acredito que você tenha, não está no slide, mas eu acredito que você colocou só a UFES e a UIAG porque você está pensando no profissional. E, de fato, só as duas instituições, até o momento, só as duas ofertam mestrado profissional, né? O nosso é em astronomia e do IAG é em ensino de astronomia. A gente não tem a palavra. Eu pensei que a conferência tanto fosse de ensino. Não. O título do mestre é mestre em ensino de astronomia. Mas o mestrado é mestrado profissional em astronomia. Em astronomia. Ótimo. É isso, Gott. À disposição, viu? Muito obrigado aí pelas observações. Sou assim, né? A última bala do pote, mas tem uma experiência, eu, Marildo, Paulo, a gente tem uma experiência boa aí nessa oferta de capacitação, de especialização, de mestrado. Quando nós fecharmos o projeto, eu vou pedir um aval de vocês. Não, aval não, imagina. Longe, você apoiou tanto que evita você apoiar do outro lado, entendeu? Quero mais dicas. Melhor aqui, melhor ali. Deus, longe de mim. Obrigada. Tá. Obrigado.